Oi, eu sou Maurício Leite e vai começar mais um Rinchote e é muita história, é muita bateria, é muita batucada. Vem comigo aí que tá demais. Meus amigos, minhas amigas, como sempre eu começo falando do meu convidado, mas hoje é complicado aqui, porque o cara é uma lenda. Sabe o cara que é uma lenda? Onde ele anda, pode ter roqueiros, pode ter uns negros tatuados, pode ter o cara que toca pra caramba. Todo mundo rola um silêncio e na rodinha vem alguém e fala: olha lá, é o Carlos Bala. Meu irmão, você é da pesada, cara. Isso é um sujeito generoso. Se generoso, eu fico com medo, sempre que eu às vezes tem alguma ação que eu tenho que buscar o Carlos Bala lá com o meu carrinho velho, eu falo, pô, o Carlos Bala tá no meu carro. Opa! Maior prazer, bicho. Cara, é muita história, né, Bala? É, bicho, são 50 anos de estrada, né? Então, 50 anos na batera produzindo. Comecei a tocar em música. 1970. Então, estradinha é longa. Longa. Com alguns buracos, mas tem aquela parte asfaltada de vez em quando também. É bom. Isso aí. Nesses 50 anos, a gente pode ficar 3 dias falando, porque é uma carreira muito extensa, muito importante. Mas nesses 50 anos de bateria, você construiu parte da música brasileira. Porque 50 anos não é para qualquer um tocando. E você sempre tocou, você sempre teve em projetos de uma qualidade musical muito grande. Sempre. Porque mesmo quando você fala, não, mas eu comecei lá, eu fui tocar, não sei o que, já rolava uma qualidade. Ou era uma banda, ou tinha um negócio do coreto ali, sempre qualidade. E quando você veio para São Paulo, então, não tem o que dizer, né? Porque já começou mandando discos bacanas, né? Na sua trajetória, enfim. Eu acho que eu já te perguntei isso, e eu não vou me alongar, mas você tem noção da sua importância nesse sentido? Porque você é um cara relax, você é um dos caras mais relax que eu conheço quanto a isso de ficar se auto-endeusando. Você é muito tranquilo, a música vem muito em primeiro lugar na sua vida, né? É muito claro isso, não é uma coisa forçada. Estou te falando isso como ser humano, assim, é uma coisa muito legal em você, que cativa não só a mim, como muitos colegas de carreira que comentam, pô, o Bala é o cara mais relax do mundo, não fica, eu fiz, e poderia seguramente pela sua trajetória. Mas você tem essa consciência de que muitas pessoas nas suas vidas normais, digamos assim, né, pessoas do dia a dia, casaram, namoraram, viveram ouvindo uma música de um grande artista da música brasileira, que você gravou a bateria e que aquela bateria tem o sua digital, você fez aquilo acontecer. Você tem essa percepção? Olha só, talvez, eu não sei se por causa da pandemia, mas ultimamente eu tenho ouvido muito isso, sabe? Alguém que casou, de repente, levei minha noiva num show da Maria Bethânia, no Maricotinha, caramba. Olha, eu estava no carro e ouvi uma música do Djavan, ouvi uma música do Roberto, ouvi a música não sei o quê. É uma coisa, eu nunca fui, você tem razão, eu nunca fui preocupado com imagem, nem agora, com todo o tempo do mundo, durante essa pandemia, para me dedicar a essa parte. É uma coisa que eu realmente não consigo, porque eu poderia aproveitar mais esse tempo para fazer uma cronologia das coisas que aconteceram e que muita coisa boa, mas eu não consigo. Mas o fato é que, frequentando a escola do Giba de vez em quando, eu estou dando umas aulinhas lá, mas não no esquema da escola, né, são aulas privadas. Sempre tem alguém que vai lá. Às vezes o cara não quer uma aula, ele quer conversar comigo. Quer ficar com o Carlos Bala. Quer ouvir uma história. Olha, teve uma coisa engraçada que aconteceu, tem coisa de 1 ano e meio para trás. Um batera, a mulher dele, através de uma amiga,
perguntou para ela se eu poderia ela queria dar um presente de aniversário para o marido e seria uma aula comigo. Perguntou para minha amiga fez a ponte e eu respondi, claro, vou lá e tudo. Passamos uma tarde inteira numa contação de história, entendeu? Porque eu percebi que o batera estava resolvido, ele queria mesmo era ouvir história. Então, história, eu costumo dizer, tocar não, mas história para contar tem para dar com pau, entendeu? Não é isso. Então, mas, inclusive eu sei quem é o Rogério Bastos, e ele ficou felicíssimo com o presente. Porra, a gente se encontrou, o meu estúdio é perto da casa dele, ele falou, cara, você não acredita, passei por horas com o Carlos Bala, e puto, que demais e tal. Mas é isso que eu tô te falando, é muito importante, porque quando você... Eu tenho uma carreira, por exemplo, com música instrumental, vai vir um moleque, mas fica muito específico. O cara que vem me elogiar é sempre igual. Uhum. É sempre o mesmo tipo de pessoa. O nego que toca, que gosta de cabeludinho, camiseta de banda e tal, ou de marca, é um padrão. Você atinge, com o que você gravou, você atinge a família inteira. Num prédio, o zelador ouviu a música do Fagner, a dona do apartamento ouviu o Djavan lá com o marido no namoro, o outro ouviu o negócio do Roberto Carlos, o outro ouviu o da Maria Bethânia, o outro ouviu o negócio do Ivan Lins. Olha que eu já falei alguns aqui, pesadíssimos. Pois é, tem um outro lado também, Maurício. Quando eu cheguei no Rio em 85, indo daqui de São Paulo, eu cheguei num período que a música instrumental no Rio estava no auge, né? Então, o que está acontecendo hoje, por exemplo, um batera falou, ô Bala, aquele disco do Vitor Biglione, eu falei, porra, Biglione, você junto com o Nico. Aí, essa semana, alguém falou, Bala, você tocou com o Dalsberg, né, com o Cláudio e com a... Ah, não, foi o Cássio Cunha. Que ele tocou com a Délia Fischer, e tinha um duo Fênix, que eram os dois, Délia Fischer e Cláudio Dalsberg. Ele falou, vem cá, tem um negócio do maracatu ali, que eu tive que tocar, e bicho, que legal. E engraçado que aquilo passou, e várias outras passaram, e eu não guardo isso porque não me acho especialista, entendeu? Em nada. Então, quando o cara falou maracatu, eu fico meio assustado. Eu disse, peraí, maracatu? Rolou algo assim, mais ou menos. Para com isso. Então está acontecendo hoje, com mais frequência, né? As pessoas lembrando de situações que a gente tocou, né, e tudo, e às vezes eu fico surpreso, e surpreso mais ainda, por exemplo, há cerca de 20 dias, me ligou o Savala é um engenheiro, produtor lá do Rio, craque, e falou, Bala, nós vamos colocar nas redes, nas plataformas, o Be Happy. Be Happy foi algo que nós gravamos tem mais de 20 anos. E não foi para lugar nenhum. Ninguém se interessou por isso. Era um grupo vocal, né? Um grupo vocal. Duas meninas, Kika Tristão, a Ana Zinger, e Márcio Lotti e Chico Pulpo. Duas vozes masculinas, duas femininas. Bicho, nessa época, eu lembro que foi um negócio assim, nós tocamos no Teatro Rival com eles, saímos do teatro, fomos para o estúdio do Luiz Avelar e gravamos durante a madrugada. Oh, que louco, saiu do show, foi para o estúdio e já gravou. Foi como tocar o show de novo, não foi um negócio pensado, chegamos, pau, vamos chegar tocando. O tempo passou, eles tentaram vender, nenhuma gravadora se interessou. Aí liga o Savala e falou, Bala, vai já estar no Spotify. Eu falei, meu, porra, que maravilha, bicho. Aí, na escola do Giba, encontra a Lilian, né? Que é uma... Lilian Carmona, que foi minha professora. Lilian Carmona é uma figuraça. Ela falou, Bala, vem cá.
Porra, legal, Djavan, João Bosco, não sei o quê. Agora você gravou um negócio que é foda. Que é um menino lá. É mesmo? Ela falou, Carlos Walker. Aí eu falei, porra, caramba, Lilian. Aí ela me deu, passou. Bicho, ela passou o link, né? Caramba, deu uma saudade, bicho, porque era assim, a gente, na época, tinha... eu não acho que isso era panelinha, era uma circunstância. Tinha algumas situações que eu gravava com o Jamil, várias, outras falando de baixistas. Jamil, né? Joanes. Com o Nico, foram, porra, cacetada de coisas que a gente gravou, Fernando Souza, outro baixista, e assim como os baixistas, tinha aquelas bandas, né? Então, quando eu fui ouvir isso aí do Carlos, era Luiz Avelar, Nico Assunção, não era o Nico, era o Ezio Filho, que é um baixista de Niterói, Marcelinho Martins, que tocamos juntos lá com o Djavan, e Vitor Biglione. Bicho, eu ouvi aquilo e falei, caramba, cara, eu tinha cabelo, tudo pretinho, pô, eu tocava até direitinho. Para com isso, vou bater em você. Então, resultado, bicho, essas coisas estão acontecendo. É engraçado porque essas surpresas, outro dia eu questionei, eu falei, será que já está perto de partir? Porque está acontecendo muita coisa assim de flashback, de não sei o quê. O que está acontecendo? Chegou... Mas, enfim, são boas as surpresas. Então, eu costumo dizer, sou um cara de sorte, porque eu não sei se fosse hoje, se teria acontecido da mesma forma, porque naquela época tinha um glamour. Olha só, em São Paulo, em 81, eu fiquei aproximadamente 1 ano tocando com a Eliane Elias, toda terça-feira no Alpes 2004. Se você não sabe, a Eliane Elias é uma das maiores pianistas do mundo. Ela está no Hall of Fame do jazz, da história do jazz, lá nos Estados Unidos. Desde 83, se não me engano. Tocamos 1 ano, era o Lito Robledo, de baixo, que não reencontrei ainda, mas foi um momento muito bom aqui. Engraçado que eu conhecia a Eliane Elias, eu fazendo sub de um batera e ela fazendo sub do pianista, que era o marido da cantora, Maria Creuza. Maria Creuza. Aí encontramos, a gente não se conhecia, encontramos no aeroporto, pô, prazer, soundcheck, bem, aí rola aquela brincadeira de soundcheck. Ela falou, vem cá, tu quer tocar comigo? Porque o meu batera tá se dedicando ao sinfônico, era o Nestor. Muito bom batera, né? Ele está se dedicando à orquestra e ele está sem tempo, ele tem que acordar muito cedo, e eu toco num lugar aí e tal, não sei o quê. Começou aquela história. Eu vou reforçar o lance da sorte, porque depois desse período que foi... Eu fiquei em São Paulo até 85. Aqui eu toquei em algumas situações de música instrumental com o Nico. Tocamos 2 anos, ensaiamos 2 anos, fizemos meia dúzia de gigs, né? Laércio de Freitas, que foi uma situação super especial. Laércio foi sua primeira gravação aqui em São Paulo? Foi das primeiras. Foi das primeiras aqui em São Paulo, né? Foi a primeira de chorinho. Não, a primeira de chorinho com batera tocou, que fez parte da minha geração, essa aí. E naquela época, pelo menos até então, não tinha bateria em chorinho. Não tinha, é isso que eu estou falando. Ele revolucionou, né? Isso foi um negócio bem legal. Vou insistir aqui, ele e você, porque eu sou o presidente nacional do Sindicato dos Bateristas. Se não fosse você também sentar lá e fazer as levadas, pô... Não tinha. Qual foi sua referência? Isso que eu falo com você, genial. Qual foi sua referência? Você ouviu o quê? Nada. Porque quando eu comecei a gravar, os caras me davam um disco do Albino, eu falava, ouve isso aí,
me dava um que o Maguinho gravou, então você tem referência, vai tocar rock, você tem referência, vai tocar já. Sim. Agora, ali você pegou uma bucha sem referência nenhuma. Não tinha. O único briefing que rolou, o tio falou, o Laércio, né, falou, Carlinhos, porque o Bala não existia até então. Você virou Bala nessa gravação também. Nessa gravação eu ia até falar isso. Que a patente é do Laércio, né? Então, o Bala surgiu aí nesse disco. Ele falou assim para mim, olha aqui, não precisamos de tons. Então, o que eu quero de você é o seguinte, hi-hat, cross stick e bumbo. O tio, ele usa o cross stick, parece um negócio metido a besta, mas não é. Ele não tocava bateria, quer dizer, não toca, né? Mas ele sabe todos os termos técnicos, né? Então, ele falou só isso, hi-hat, arinho e bumbo. Para mim, foi uma das maiores lições de disciplina, foi gravar esse disco. O tempo passa, aí eu vou para o Rio. No Rio aconteceu o seguinte, eu tive sorte de tocar muito com os cantores e com os caras que faziam música instrumental. De qualidade alta. Eu comecei, a primeira vez que eu fui para lá, foi para fazer música instrumental. O Nico me convidou, eu tocava aqui na Rua Pinheiro, numa casa que chamava Pool Music Hall. O meu primeiro show grande que eu fiz na vida foi lá. Então, nós tocávamos embaixo. Eu fui umas 15 vezes. Então, nós tocávamos embaixo, que era uma puta banda legal pra caramba. Bob White também tocava lá às vezes. Então, e o show era em cima. O show era em cima. Eu nunca fui lá no... Eu fiz um... Porque a gente ficava enchendo linguiça ali embaixo. Enchendo linguiça, para, né? Aí, puta som. Aí, nessa época, o Nico falou, vem cá, vamos fazer um gig aí, porra. Chega aí no telefone fixo isso, porque não tinha celular na época. Né? Topa, vamos fazer um Jazz Mania. Eu, você e o Zé Roberto Bertrame. Zé Roberto Bertrame já faleceu. Gênio. Era o pianista do Azimuth, né? Aí, essa história é interessante. Aí eu tinha meu Fiatzinho 147, acabou o gig aqui no pool, a bateria já estava no carro, naquela época dava para deixar durante a noite, na rua, o carro estacionado. Peguei meu carrinho na madrugada e pau para o Rio de Janeiro. Aí chegou lá, foram vários orelhões ligando para o Nico, Nico, olha, eu estou aqui em Copacabana. Não, segue, vem para cá, dá a volta ali, não sei o quê. Ele morava no Leblon. Aí, finalmente chego na casa do Nico, aí ele fala assim, Bala, mudou tudo, Zé Roberto feriu a mão, nada demais, feriu a mão, mas não está podendo tocar. Então é o seguinte, a banda mudou e você vai conhecer os caras à noite, na hora do gig, porque no soundcheck só eu, você e o Ricardo Silveira. Eu não conhecia o Ricardo Silveira, aliás, não conhecia ninguém. Eu conhecia o Nico, tá bom. Aí fomos lá para o Jazz Mania. Aí chega o Ricardo, aí tocamos lá, pô, legal, tá bom. Aí de noite tinha o Luiz Avelar e o Don Harris, que era um trompetista de Nova York, morava no Rio na época, né? Foi aquele negócio, muito prazer e vamos embora, né? Aí rolou de quinta a sábado. Segundo dia, aí o Luiz Avelar virou para mim e falou, ô Bala, você morava onde mesmo? Eu falei, que pressão. Isso foi em novembro de 84. Aí, em 85, janeiro, Marinho Boffa me liga e fala... O que ela disse? Vamos fazer o Mistura Fina? Tá bom, fazer Mistura Fina. Para um bate e volta também, né? Fui depois do gig aqui, no sábado, queimei o chão para tocar no domingo lá no Rio. Aí, era Nilson Mata, o Marinho Boffa. Nilson Mata também está em Nova York, desde 85. Aí, trio. Tá bom. Aí, caramba, começaram a chegar os caras, né? Márcio Montarroz, aí Nivaldo Ornelas,
Paulinho Braga, não sei quem, o Nico. Aí fui chegando aquele monte de gente. Bicho, a casa estava coalhada de uma mistura fina ainda no primeiro lugar, que era na Garcia Dávila, ainda não era Mistura da Lagoa, que é o mais conhecido. Sim. Aí, bicho, eu tinha que voltar para cá, né? Na segunda-feira. Aí o Nivaldo deu uma canja, Nivaldo Ornelas deu uma canja, Monstro. Nivaldo saxofone. Aí falou, Bala, vou fazer aqui quinta-feira no Mistura. Tudo bem? Falei, caralho, conheci o cara naquele dia. Legal, tudo bem. Aí o Nico falou, vem cá, amanhã tá escalado, amanhã no People, amanhã vai ser o Superstar, a banda Superstar, Márcio Montarroz, olha só, Vitor Biglione, Márcio Montarroz, Hugo Fatoroso, o Nico e eu de paraquedas. Né? Bicho, aí a bola de neve foi crescendo, entendeu? Então, eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro só fazendo música instrumental, sobrevivendo de disso. altíssima Mistura qualidade. fina, people, jazzmania, não sei o que mais. E comecei a gravar jingle com o Luiz Avelar. E o gig aqui foi ficando com o sub, né? Ficou o Fernando Gonçalves, que é o irmão do Álvaro, ficou um tempo, e depois aquele molequinho que de vez em quando aparecia lá, que queria aula comigo, que eu falei para ele, para você eu não dou aula. Depois que ele sentou na bateria e contou uma história, eu falei, não, para você eu não dou aula, mas olha, de vez em quando vai rolar uma coisa, eu vou no estúdio, você aparece para não sei o quê. Era o Maguinho. Maguinho, monstruoso então, Maguinho. Aquele manche ali. E um dia o Pedrão, que era o baixista, um dia o Pedrão falou assim... Pedro Baldança. Não, era o Pedro Ivo. Pedro Ivo. Aí ele falou assim, Bala, como é que fica, bicho? Porque já estava na 3ª semana. Como é que fica, bicho? Você vai voltar? Vai ficar aí no Rio? Como é que é? O sub? Como é que fica a situação? Eu falei, Pedrão, eu não tenho a mínima ideia, bicho. Eu estou à deriva, estou de casa em casa e os gigs estão pintando e eu vou ficando. Então, o sub assume. Aí, bicho, fui ficando no Rio. Isso foi em janeiro de 85, em setembro, agosto, sei lá. Aí o Luizinho me chamou para o primeiro gig grande com cantores, que foi com a Gal. Então... E aí disparou, foram 4 anos. Vou pegar aí. Então, o sujeito lá de Maceió, que vai para o Rio com Fiat 147 de madrugada, já chega tocando com todos os caras bambambãs no instrumental, e aí já entra nesse universo que eu comecei a entrevista falando dessa importância histórica, já pega a Gal Costa de saída. Daí você toca, eu vou falar alguns e você lembra outros, tá? Tá ok. Gal, Marina, Wagner, Ivan Lins, João Bosco, Djavan, Marina Lima, quem mais? Tá bom, né? Não, tá bom. Para de ser modesto. Para de ser modesto, rapaz. Tem gente, tem a Leila Pinheiro. Tem Simone. Né? Tem Caetano Veloso. Gilberto Maria Gil. Bethânia. Maria Bethânia. O Gil. Deixa eu contar uma historinha. Não, pera aí, você vai contar. Mas olha só o tamanho dessa lista. É uma ali, como você fala, a lista é imensa, aí você fica, pô, mas eu não gosto de ficar cantando batalha. É muita coisa. Eu continuo falando que eu sou um cara de sorte, que cheguei numa hora... Não, mas a sorte é amiga de quem é competente e tem talento. Hoje eu imito o Maguinho, né? Olha como as coisas se invertem. Eu imito o Maguinho. O Maguinho fala que, porra, eu sou o cara da vez, está todo mundo viajando. Morreu todo mundo, né? Qualquer coisa assim. Então, quando eu cheguei no Rio, bicho, cheguei no Rio numa época que os caras deixavam bater em 2, 3 estúdios, bicho, como o Theo Lima, por exemplo. Sim. Os caras gravavam muito. Então, dava para escolher os gigs, entendeu? Então, eu tive algumas oportunidades porque os caras não podiam. Por exemplo, teve uma situação que eu fui para a Escandinávia com o Sivuca por 3 meses, porque nem o Theo, nem o Fernando Pereira, nem qual era o outro batera que tocava com o Sivuca? Fernando Pereira, o Theo Lima. E o Paulinho Braga, que era o cara.
Porque aconteceu o seguinte, nesse evento, especialmente nesse gig, porque bichos são tantos que, porra, se eu não tomar cuidado, fica entrando numa história por dentro da outra. Porque é muita coisa que você fez. Tudo começou com um disco gravado, foi gravado no Rio para uma gravadora sueca, Sivuca e Toots Thielemans. Aí, foi engraçado que eu estava hospedado na casa de num estúdio de um batera, que chama Luiz Paulo Soares, Café. Café de São Paulo, tinha tocado com o Hermeto lá em 79, um negócio assim, ele tocou com ele, antes do Alfredo Dias Gomes, né? Um belo dia toca o telefone, aí o Luiz Avelar fala assim, até aí eu só tinha feito música instrumental, né? Isso foi meio do ano de 80 e... não, já tinha tocado com a Gal, sei lá. O Bala, tá sentado? Eu falei, por acaso estou. Ele falou, se prepare para ser um baterista internacional. Puta, bicho, deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Luizinho, que porra é essa, bicho? Conta aí. Gravação amanhã, Sivuca e Toots Thielemans. Eu falei, pô. O tamanho do Toots Thielemans. Aí, era o Paulo Braga. O Braga, na Paulinho. época, o Paulinho tocava com, olha só, sortudo, né? Mas com mais lastro, muito mais lastro. Né? Tom Jobim e Ivan Lins, mesmo empresário, né? E o Ivan era a família, né? Era aquela banda genial. E ele viajando com o Tom Jobim, aí a gravação era para ser ele e o Luizão. Foi aí que eu conheci o Luizão. Meu amigo. Luizão Maia. Puta que pariu. Eu cheguei e falei, porra, Luizinho, é isso mesmo, bicho? Aí tava lá o produtor sueco lá, não sei o que. Aí gravamos 3 músicas. Tá bom. Dia seguinte, Paulinho chegou, continuou a gravação, só fiz 3 músicas. Aí, quando pintou a situação da Escandinávia, antes disso teve um... Vamos fazer... Naquela época não era DVD, né? Era a gravação em VHS, eles queriam fazer alguma coisa... Era o home video que falava. Fazer um negócio assim para divulgar lá na Escandinávia. Aí era para ser ou o Theo ou o Paulinho, ou ninguém podia. Fala, tem um negócio lá no Chico's Bar que vamos gravar depois de amanhã, o Theo não vai poder, o Paulinho não vai poder, vamos lá? Vamos. Aí Sivuca, Toots, Ricardo Silveira, Nico Assunção, o Luiz Avelar estava dirigindo e eu. Tá bom, chegamos lá, tocamos um negócio. Passou um tempo, pintou essa viagem para a Escandinávia. Eu caí nessa situação de sub, né? Aí, na hora de ir para a Escandinávia, ninguém queria ir para a Escandinávia para ficar 3 meses, porque os caras estavam muito bem. E eu estava à deriva, né? Isso foi em 87. Aí, fui para a Escandinávia, fiquei 3 meses com o Sivuca, bicho. Aí, ele dividia o manager, a mulher dele, a Silvia. Silvia cantava tudo de música brasileira, sem falar um A de português. Era engraçado pra caramba. Só cantava música brasileira, dividia com o Sivuca, né? Por causa desse gig, eu fui pela primeira vez para Nova York, que é um outro capítulo de uma história comprida pra caramba. Por causa do Sivuca, eu fui parar em Nova York, fiquei 1 mês em Nova York, foram as únicas férias que eu tive, e depois disso voltei e continuei com a Gal. Aí foram 4 Você foi para o Japão com a Gal, O Japão foi em 86. Primeira viagem foi 1 mês no Japão. 1 mês no Japão. Então aí que acabou a nossa bandinha lá, o High Life, por causa dessa viagem, porque eu fiquei 1 mês com a Gal, quando eu voltei, o Nico, Luiz Avelar e o Ricardo Silveira, que eram os outros da banda, né? Os caras tocavam com o Milton, os 3. Foram para a Europa para ficar 2 meses na Europa, acabou a banda, bicho. E foi bom você falar, porque a nossa entrevista é mais longa. Eu tenho que falar isso numa entrevista, tornar público a importância do High Life para a minha geração. Porra, que legal. Porque o High Life era uma música de um nível tão alto, instrumental, mas tão bem produzida, que era quase pop. Eu lembro a primeira vez que eu pus, que eu falei,
Porque eu ouvia muito música instrumental, mas era fritação, então às vezes você ia nos shows aqui em São Paulo, os caras, pô, solo, não sei o quê, pá, legal pra caramba, você tá curtindo, mas às vezes você não conseguia levar isso pro disco, né? Às vezes o disco, o solo de bateria 2 horas num disco, às vezes é um pouco, ainda com a produção, os estúdios eram meio abafados, tinha uma coisa, aquele disco, eu lembro que eu comprei o vinil, tirei do plástico, eu tinha um sistema no quarto e botei, o som começou, eu falei, porra, olha esse som, cara, porque não querendo ser aculturado, parecia disco gringo, né? Cheio de historinha no meio. Aí a segunda ouvida, a primeira suava como música. No sentido assim, pô, legal, tudo meio curtinho, tudo bem arrumado, né? Então você, pô, legal, pô, cara, música boa, virava o lado B, pô, a segunda passada, aí começava, o que é essa levadinha aqui? Opa, olha esse bumbinho com esse baixo. Os negócios começavam a ficar complicados. Na 10ª, você já estava... Eu preciso estudar muito. Porque aquilo foi uma escola no sentido, pô, eu preciso estudar. E eu creio que o Giba Faveri vai falar isso pra você, Douglas, caras da mesma idade que a minha, ou próximo, porque aí você ouvia e falava, peraí, ser simples não significa ser bobo. Ou ser relapso no sentido, é simples, então não, ali você... Ali e no disco do Cândido Serra. Cândido Serra. Que é da mesma época, aqui em São Paulo, gravador Eldorado, mas eu digo a época ali da geração, né? Que é um disco também que as bateras, elas de repente têm um ombrinho ali e você fala, opa, o que esse cara faz? Como é que ele... E aí eu já emendo com uma coisa assim, o trabalho mais conhecido para o grande público, a associação imediata, é associar você com o Djavan. Sim. Todo mundo, o Djavan, a bateria do Djavan, a bateria do Djavan. Se tivesse uma menina aqui, ia perguntar, falar, tocou com o Djavan. Pronto, já ganhou o eleitorado, né? Não precisa explicar, não precisa explicar nada, né? Não é quando você toca o cara que você tem que explicar, você tem que falar, não, o cara que ganhou, ou o cara que... Não, Djavan, pronto, ponto. É verdade. Mas eu vendo como músico, como batera, eu, não sei se é uma indiscrição isso, mas assim, com o Djavan, que eu nem conheço, então tudo bem, o Djavan é um gênio, mas aquele violãozinho do Djavan me parece sempre perigoso porque ele é meio igual. Então corre-se o risco de fazer sempre a mesma levada. Exatamente. E você ficou anos com o Djavan achando... eu vejo assim, né? Não porque sou seu fã, mas porque eu gosto de estudar. Então, eu vejo que você foi encontrando soluções mágicas na obra do Djavan. De repente tem um negócio de tambor, de repente tem um chimbal desdobrado que poderia ser dobrado, mas você desdobra, aí de repente tem um ride, não sei o quê. Você botou sua digital sendo um sideman, sendo o cara que, da época áurea da música brasileira, que você gravou com todo mundo, produtores, era a época que o produtor tinha um peso muito grande, a palavra do produtor era a regra, e do cara de marketing da gravadora era a regra. Fato. E você foi lá e pau, digital. Você, muitos brasileiros, mas você e o Paulinho Braga têm essa coisa em comum. O Paulinho Braga um pouco mais jazzista, digamos assim, um pouco mais brasileiro de raiz, Sim. que é aquela coisa dele meio do coretão mesmo, de Guarani, o cara levou isso para a vida, meio do samba, né, ali mais malandro, digamos, e você é uma coisa mais refinada. Você refinou e botou digital. Como é que é isso? O bicho, olha só. De onde surge isso? Eu acho, além do fator sorte, momento, circunstância, talvez pelo histórico, sabe? Porque eu não saí de uma situação única. Eu fui passando... É engraçado que eu acho que alguém já falou... Eu conheci um percussionista no Canadá que ele falou assim, Bala, isso é o universo. O universo conspira, meu amigo. Por quê? Eu comecei tocando baile. Talvez porque eu não tenho escolaridade. Eu não sei de onde vem isso. Sinceramente, não sei. Talvez, Maurício, talvez o fato desses acontecimentos, de situações variadas que eu consegui achar a solução, talvez pelo fato de não ter uma bandeira, sabe? Eu nunca tive bandeira. Eu sou especialista, também nunca fui especialista, entendeu? Em absolutamente nada.
Então, uma coisa que eu aprendi e continuo fazendo da mesma forma é gostar de desafio, entende? E às vezes eu ouço comentário, por exemplo, eu vi o Chick Corea falando, o Chick Corea, para mim, é como o Laércio de Freitas, como Gonzalo Rubalcaba. Que você tocou com o Gonzalo. O Nico era assim também, formadores de bateristas, ou procurar o baterista porque ele acha que tem solução para a música dele. E o Chick Corea fez um depoimento no aniversário, isso foi eu não lembro mais se foi VHS, se foi DVD, que eu comprei na época, em 2005, eles lançaram essa homenagem simultânea ao Armand Zildjian e o Steve Gadd. Os dois foram homenageados no mesmo evento. Não sei se você viu isso, mas naquele, no backstage, não, no... Como é que chama? Depois de gravado, o que rolou no backstage, como é que a gente chama isso? Tem um nome que eu esqueci. O making off. O making off. O Chick Corea fala assim, o Gadd é o cara que desfaz o conceito de que o batera, para ter soluções, ele precisa tocar outro instrumento. Tocar um instrumento de harmonia, por exemplo. Ele fala, o Gadd não toca outro instrumento. Ele só toca a bateria. Mas ele tem um ouvido muito apurado para qualquer tipo de música. Então, é o cara que chega, ouve a música e acha a solução para aquela música, entendeu? Então, eu não me comparo ao Gadd, mas é um caminho que eu gosto. Porque tem uma ligação ali entre vocês, de alguma forma. Aquele negócio de copiar, né? Eu queria não tem cópia, porque... Não tem. Porra, é um dos grandes ídolos, talvez o maior que eu tenho, é o Steve Gadd, justamente por isso, pela atitude dele frente a qualquer situação. Por exemplo, o único parentesco que tem nessa situação entre um músico como o Gadd e eu é que o caminho que eu escolhi é parecido no sentido de fazer a música simples, a música mais complexa, a música instrumental, a música de cantado, a performance ao vivo e em estúdio. Eu tive a sorte de trilhar esse caminho até hoje. Então, o que me deixa feliz, às vezes, não é ao ponto de gostar de me ouvir, que até hoje, caramba, eu tenho que aprender isso, eu estou tentando ser mais paciente comigo mesmo. Porque antes eu ouvia e falava, puta merda, isso aí, caramba, podia ser... Porra, caralho, que merda que eu fiz, sacou? Sempre tinha um negócio, tinha um senão, um porém em cima daquilo, mas enfim, eu tenho que considerar que esse caminho é o caminho. Hoje está muito diferente, né, Maurício? Hoje as escolhas são outras, os caminhos, claro que são outros, mas eu dei sorte de vir no caminho de ter um leque abrangente para a música, entendeu? Então, resultado, teve situação de tocar de uma maneira mais contida, tive a minha passagem pelo baile na noite. Quando cheguei em São Paulo, eu fiquei tocando em boate 2 anos direto, de uma para outra. Não tinha gravação, não tinha música instrumental, tinha boate, acompanhar cantores em boate. Eu fiz isso, porra, e foi uma escola boa pra caramba, sabe? Já tinha feito isso. Quando morei no Recife, por exemplo, foi quando comecei a fazer isso, de tocar em boates, né? Aquele negócio que é meio insalubre, porque porra, tu toca até às 5 da manhã. Tinha lugar que eu saía daqui, caramba, já saía da Rui Barbosa, da Catedral do Samba, às 4 da manhã, ou eu ia para o Ponto dos Músicos, que era lá na São João com a Ipiranga, encontrar os amigos e tomar um café, bater um papo, quem sabe até ter um gig, porque naquela época, pintava, sem celular, poderia acontecer isso, né? Bom, enfim, então, porra, aí já passava no supermercado, porque
eu sou de uma época, por exemplo, quando eu tocava na Catedral, era aquele negócio, você tocava, passa no caixa, sacou? Então, aquilo ali era um negócio meio salário, entendeu? E posso dizer até que, fazendo uma relação com os tempos de hoje, hoje você vai tocar num bar, não tinha, naquela nossa época não tinha couvert para esse tipo de trabalho, não era música instrumental. Depois, quando eu comecei a fazer a música instrumental, é que pintou essa situação de couvert, mas em boate não tinha, boate tinha salário. Salário. Ou então você recebia cash, acabou, passa no caixa. Era uma canseira danada, mas nesse período, eu fazendo aquela música de boate sem nenhum desdém, era tão importante como qualquer outra. Para mim não tem a música que tem mais ou menos respeito, respeito por todo tipo de música. Eu acho que isso foi um fator fundamental para mim, para trilhar esse caminho. Então, resultado, eu tocava na boate, conseguia levantar às 11 da manhã, cansado pra caralho, porque ia dormir às 5. Mas eu ia para o lugar, eu não tinha instrumento, ia para o lugar onde eu tocava, para ficar estudando. Dependendo da possibilidade, ia lá, sentava a bunda e levava meu equipamento. Na época era o seguinte, um trambolhão desse tamanho, que era um toca-fitas, que pesava 1 tonelada, né? E eu passava meus discos de vinil todos para cassete, levava aquele trambolhão e fiz uma adaptação para ouvir no meu fone, porque meu aparelho não era muito legal e, porra, aí o fone dava defeito. Eu dei um jeito, colocava o que eu queria. Um dia o Albino me falou, dentre outras coisas, uma coisa que ele chama de tela mental. Então, eu fazia mais ou menos isso. O que eu tocava, eu não abria livros ainda, porque, porra, nessa época eu não tinha ainda cabeça ou não tinha conhecimento ainda dos livros diretos para eu vir fazer isso depois, né? Já, caramba, já perto dos 30 que eu comecei com meus paradiddles, daquele jeito. Mas eu tocava, minha prática era tocar música mesmo, não tinha clique. O clique era o disco, que eu passava para cassete e ouvia aquilo lá. Eu ouvia Maynard Ferguson, eu ouvia a Woody Herman, eu ouvia Chick Corea, eu ouvia o diabo com aquele negócio e tentava tocar, tentava Billy Carmen. Eu aprendi a tocar 7, 8, por exemplo, ouvindo o Billy Carmen. Ninguém me ensinou como é que era. Como é que toca 7, Então, 8? era aqui, né? O seu... Exatamente, vou reproduzindo, pá. Tá bom. Então, bicho, aí com o tempo, aquelas coisas que eu ouvia começou a acontecer, porque, porra, bicho, eu dei situação aqui em São Paulo, por exemplo, antes de ir para o Rio de Janeiro, que eu fiz com o Ciro Pereira peças de teatro depois que eu realizei aquilo que passou. Eu falei, porra, eu tenho um pezinho na Broadway, porque eu toquei 3 musicais sequentes em 3 anos, com o Ciro Orquestra e o cast lá, que vinha uma parte de Israel, outra parte dos Estados Unidos, e os arranjos eram do Ciro Pereira. Eu toquei South Pacific, Violinista no Telhado e Hello Dolly, que foi uma experiência do cacete com aquele trabalho de orquestra, que um dia alguém falou para mim, porra, você lê pra caralho. Eu falei, eu posso falar um dia, se eu tocar um show da Broadway, para valer lá nos Estados Unidos. Se eu for lá, se eu tocar um Cats, por exemplo, se eu conseguir tocar aquilo, como aquele Tommy Igoe, é especialista nesse assunto. Aquele é um sujeito super sensacional. Capaz. Ele tem essa experiência. Eu falei, se eu passar por isso, eu posso dizer que leio bem. Por enquanto, não. Eu cato milho, dou uma olhada, caramba, eu vou aqui catando, vou catando. Você é modesto. História pra caramba. Pô. Eu diria, para encerrar, uma opinião minha, muito pessoal, que não pela sua elegância pessoal, que você é sempre elegante, além da voz de locutor, o cara é sempre elegante, o cara põe um bonezinho, sempre elegante, voz de locutor e tal, refinado tocando,
Mas eu vejo isso, que você é um dos caras do nosso métier, tem vários, mas você é um cara que tem essa entrega dos jazzistas para com a música. Seu compromisso. Sabe aquela entrega, filme de saxofonista, que o cara é música e o cara se entrega, e paciência se o cara não tem casa, paciência se não tem carro, paciência se a conta do banco estourou. Bicho, eu tenho que tocar, eu vejo muito isso em você. O visual e a elegância do cara pode não dizer, mas você é um cara 100% comprometido com a música. Acho que por isso que você fez tanta coisa. A sorte é uma coisa meio relativa. Eu acho que a entrega é a palavra. Você podia substituir, na minha opinião, esse sorte por entrega. Você se entrega. É um exemplo nesse sentido. Eu ouvi muito você como batera, como eu disse, do High Life, mas esse tempo que você está aqui morando em São Paulo e a gente convive, toda hora eu vejo isso, né? Nós passamos agora, Baliei, uma experiência de ter que tocar na bateria do Achilles Priester. Caramba! E eu assisti lá de trás, a hora que você entrou, todo mundo ali é baterista, 30 bateristas tocaram, todo mundo ali é malandro, mas a hora que você entrou, você é quietinho ali, bonezinho, você se jogou na bateria como, sabe assim, o Charlie Parker pegaria um saxofone e falou, bicho, agora me dá o sax aí, eu vou me jogar, já tô aqui. E você foi, fez solos, usou todos os tom-tons. Essa sua entrega, eu acho que é o grande exemplo, e que eu diria para quem assiste esse programa aqui, que mais do que o ótimo papo que a gente teve, corra e escute as músicas que esse senhor aqui gravou. Um senhor jovem, né? Que legal. Ele fala que ele já está velho, mas isso é uma balela. 68 é muito. 68 não é nada pro Carlos Bala, mano. Bala, obrigado pelo papo. Valeu, que agradeço. Sempre uma alegria estar com você. Eu sou Maurício Leite, esse foi mais um Rinshot com esse gênio maravilhoso, sensacional, história da música brasileira, Carlos Bala. A gente se vê no próximo. Valeu. Super obrigado. Pau!